Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Você que nos visita, saiba que estamos numa série de estudos no livro de Gênesis. Essa já é a mensagem de número 12. Antes de entrar no livro, nós estamos estudando as teorias, as principais teorias sobre a criação. Esta que vamos estudar hoje à noite, a teoria da criação de 6 dias literais, ela é a penúltima das teorias. Próxima semana, Deus permitindo, será a última. E daí, no outro domingo, a gente já vai mergulhar no livro. Mas hoje, a teoria da criação de 6 dias literais. No princípio, diz Gênesis 1, verso 1, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos em busca de respostas bíblicas quando nós nos propomos a estudar essas teorias. Porque a depender da teoria que você adota, isso servirá ou será para você uma visão de mundo. Pela teoria que você adota, você enxergará a vida. Por isso não é coisa tão simples ou desnecessária quando se trata do que estamos fazendo aqui. Para você entender o que eu quero dizer, recapitule comigo. A primeira teoria, a teoria da evolução. A teoria de Darwin para a origem da vida e do universo, de fato, ela surgiu como uma revolução. Primeiro porque a teoria de Darwin não apenas se propunha a colocar em xeque e até a descartar a crença em Deus como criador e sustentador de todas as coisas, fazendo assim da matéria mesma um ente eterno, autônomo. Mas segundo porque, como dizia Chesterton, quando se deixa de crer em Deus, não é que se não crê em nada, mas que se crê em qualquer coisa. A teoria da evolução, portanto, além da tentativa de matar Deus, revolucionou a maneira de se ver e de se organizar a vida a partir de uma visão de mundo totalmente materialista e naturalista. Basta você ir para as academias, basta você ir para as universidades, para os livros, para as teorias, desde a ciência até a educação, tudo passando por esse processo evolutivo, materialista, naturalista de Darwin. Foi por isso, e não sem razão, que os cristãos se opuseram, e ainda se opõem, e devem se opor com toda força contra essas ideias darwinistas. Da teoria da evolução ateísta, surge a teoria da evolução teísta. Pressionados por todos os achados arqueológicos, os achados geológicos, o avanço científico, o avanço dos instrumentos de observação da vida e da matéria, desde a observação do espaço mais longínquo até a mais miudinha das células, cristãos diante de todos esses achados, se acharam tendo que defender a fé judaico-cristã e se acharam tendo que apresentar uma explicação bíblica que amoldasse a ciência à Bíblia e a Bíblia à ciência. Desse modo, foi que alguns passaram a adotar a teoria da evolução, só que colocando Deus no negócio. Em mensagens anteriores, nós já apresentamos e refutamos a teoria evolucionista ateísta, a de Darwin,
e a teoria evolucionista teísta, que coloca Deus na equação. Ao nosso ver, ao meu ver, não dá para se crer em Deus ou na Bíblia valendo-se da teoria da evolução, mesmo que seja a teísta, a que acredita em Deus no processo. Nós gastamos 2 ou 3 mensagens estudando isso. Se você não entendeu ainda, se você não esteve conosco, está no nosso site, na internet e no YouTube. Daí surge a teoria do intervalo. A teoria da evolução teísta, por mais que admita Deus como autor da vida e de todas as coisas, ainda coloca tanta fé no materialismo e no naturalismo filosófico e científico, que no final ela quase descaracteriza por completo o que se dizem ser argumentação bíblica para a origem da vida. Então, descontentes com a abordagem teísta da evolução, e buscando ainda encontrar respostas para os achados geológicos, para os fósseis, que são reais, estão aí, fósseis de milhares e milhares de anos, fundamentalistas teológicos e conservadores evangélicos saíram com a teoria do intervalo para explicarem a origem de tudo. Os adeptos desta teoria não desprezam os achados fósseis de milhares e milhares de anos. E ainda eles colocam a Bíblia como autoridade final para a explicação de todas as coisas. O problema é a forma equivocada como eles interpretam a Bíblia. Vimos isso no domingo passado. A explicação dada por eles é de que houve um intervalo de eras e eras intermináveis entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Em Gênesis 1:1, Deus criou todas as coisas perfeitas. Lúcifer, eles dizem, era o príncipe da terra. Mas Lúcifer e a terça parte dos anjos dos céus se rebelaram contra Deus e foram julgados por Deus, e esse julgamento afetou a terra inteira e trouxe morte e caos, e o resultado é Gênesis 1:2. A terra ficou ou se tornou sem forma e caótica, e a escuridão cobria as águas profundas, e isso por eras e eras indetermináveis, segundo eles, resultando na formação dos fósseis. E aí, a partir de Gênesis 1:3, o que se tem é a recriação ou a restauração de todas as coisas. O que se tem é a segunda criação, eles vão dizer, na qual foram deixados os fósseis das eras mais primitivas da terra, que estão englobadas entre Gênesis 1:1 e 1:2. A gente apresentou essa teoria e a gente refutou essa teoria. Hoje, a teoria da criação de 6 dias literais. Insatisfeitos com as interpretações dadas para os textos bíblicos, insatisfeitos também com a falta de textos bíblicos apropriados para se justificar a teoria do intervalo, fundamentalistas teológicos, conservadores evangélicos, a grande maioria deles deixaram a teoria do intervalo de lado e passaram a adotar a linha de pensamento que ficou conhecida como o criacionismo de 6 dias literais, ou geologia do dilúvio. Essa teoria vê o relato da criação em Gênesis 1 como sendo 6 dias de 24 horas cada dia. E eles também postulam uma terra jovem, no máximo entre 10 e 20 mil anos teria o planeta, o universo. E eles explicam o registro fóssil como tendo sido formado pelo grande dilúvio em Gênesis 6. E eles concebem o dilúvio como tendo sido universal, de proporções imensamente destrutivas, deixando o que ficou como fósseis. Essa teoria, veja, ela é bíblica, mas não baseia a interpretação de Gênesis em esquemas de pensamentos incomuns, até fantasiosos, como fazem os da teoria do intervalo.
É verdade que a geologia por ela concebida, a geologia dessa teoria de 6 dias literais, pode ser incomum e a gente vai ver até um pouco forçada, como alguns vão dizer. Mas por ela ser bíblica e ao mesmo tempo científica, essa teoria da criação de 6 dias literais, ela merece a nossa mais séria e respeitosa consideração por parte dos cristãos. Eu estou longe de ter tempo hábil para, nesta mensagem apenas, apresentar tudo sobre esta teoria, mas eu quero te dizer algo para nortear seu futuro possível estudo, caso você queira se aprofundar, e eu penso que você deveria. A teoria de hoje à noite, a teoria dos 6 dias literais, e a teoria que Deus permitindo, eu apresentarei domingo que vem à noite, que é a teoria da criação progressiva, são opções muito válidas para os cristãos evangélicos. É de se respeitar muito os que creem nos 6 dias literais, e é de se respeitar muito quem crê na criação progressiva. E vocês vão entender a diferença em instantes. Se você desejar aprofundar seus estudos, para uma defesa da teoria da criação de 6 dias literais, eu sugiro o nosso querido e conhecido meu, inclusive, o professor Adalto Lourenço. Os livros dele, da editora Fiel, são A Igreja e o Criacionismo, Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo, e Gênesis 1 e 2, a mão de Deus na criação. Se você quer entender a fundo essa teoria dos 6 dias literais, Adalto Lourenço, presbiteriano, homem piedoso, cientista, você vai se enriquecer muito lendo o material dele. Para uma defesa da teoria da criação progressiva, eu recomendo a Teologia Sistemática do Gruden, a 2ª edição dela, capítulo 15, sobre a criação. E recomendo também o comentário expositivo de Gênesis, de James Montgomery Boyce, só que esse comentário está em inglês. Se você consegue ler inglês, é um baita livro para você conhecer. De fato, eu tenho me baseado muito no que Boyce escreve, ele e Wayne Gruden. Tanto a teoria da criação de 6 dias literais, que fala que a Terra é jovem, que a Terra tem entre 10 a 20 mil anos, como a teoria da criação progressiva, que diz que a Terra é antiga, a Terra tem bilhões de anos. As duas teorias concordam com os seguintes, e é isto que nos faz olhar para qualquer uma delas com o maior respeito, diferentemente das demais. Primeiro, concordam no seguinte: Deus criou o universo do nada. Segundo, a criação é distinta de Deus. A criação não é Deus. A criação é fruto da criação de Deus, e a criação é absolutamente dependente de Deus para tudo. O evolucionismo teísta vai dizer em grande parte que a criação por si só acontece. E a gente entende pela Bíblia de que Deus interfere em detalhes. Portanto, a criação, ela é distinta de Deus, mas ela sempre depende de Deus em tudo. Deus criou os animais, cada um segundo a sua espécie. Não existe macroevolução. Existe dentro de uma mesma espécie uma possível evolução que se chama de microevolução. Por exemplo, raças de cavalos que vão se aperfeiçoando e assim por diante. Então não se crê a teoria de 6 dias literais, a teoria do criacionismo progressivo, crê que Deus criou os animais, cada um segundo a sua espécie, e mais recentemente, o homem não tem milhares e milhares e bilhões de anos, mais recentemente, Deus criou, conforme Gênesis mostra, Adão e Eva literais. Adão e Eva
não são evolução de hominídeos, como vai dizer a evolução teísta. A criação progressiva não crê em hominídeos, crê que em um momento específico, como eu vou tentar mostrar ainda hoje, Deus cria Adão e Eva literais e deles os descendentes, e nós somos descendentes de Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, tal como está na Bíblia. Outra coisa, Deus criou o universo para revelar a sua glória. O universo que Deus criou era muito bom. Não haverá conflito final entre a Bíblia e a ciência propriamente estabelecida. A Bíblia corretamente interpretada, a ciência corretamente estabelecida, não haverá contradição entre as duas. E por fim, as teorias seculares que negam Deus como criador e sustentador, ou seja, as teorias que negam aquele que do nada criou todas as coisas e dirige todas as coisas com soberana providência, teorias que negam isso, inclusive a evolução teísta, são nitidamente incompatíveis com a fé bíblica. Portanto, é isso o que postula a teoria da criação de 6 dias literais, e é isso que postula a teoria da criação progressiva, que nós veremos domingo que vem. Quais são os argumentos para se dizer que Deus criou tudo em 6 dias literais? São basicamente 2. Eu vou apresentar para vocês. Wayne Grudem, ele apresenta que boa parte da disputa entre os adeptos da Terra Jovem e a Terra Antiga baseia-se na interpretação da extensão dos dias de Gênesis 1. Os adeptos da Terra Antiga, ou aqueles que acreditam na evolução progressiva, ou melhor, criação progressiva, pelo amor de Deus, nada de evolução, é criação progressiva. Quem crê na criação progressiva interpreta os dias de Gênesis não como dias de 24 horas, mas eras indeterminadas de tempos, de anos, anos e anos e anos, conforme a gente hoje mede o tempo. Mas longos períodos de tempo. Agora, a teoria dos 6 dias literais diz não, os 6 dias são literais. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será mesmo que a palavra dia, que no hebraico é ion, será que a palavra dia, ela é usada no Antigo Testamento para falar apenas de dia literal de 24 horas? E a resposta é não. A palavra ion, para dia, ela é usada no Antigo Testamento tanto para descrever um dia de 24 horas, como para falar de uma era, de um tempo. Por exemplo, no próprio relato da criação de Gênesis 2, versículo 4, olha aí para você ver. A NVT traduz assim: quando o Senhor Deus criou a terra e os céus. A Almeida, Revista e Atualizada, traduz assim: quando o Senhor Deus os criou. A NVI já foi mais inteligente, ela traduziu assim: no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. E sabe por que a NVI coloca assim? Porque tanto o quando da NVT, quanto o quando da Almeida Revista Atualizada, sabe qual é essa palavra no hebraico? Ion, dia. Então, o que você tem aqui em Gênesis 2:4 é que dia está sendo usado para determinar uma época, e não um dia literal. Outros exemplos, onde a palavra dia significa um período de tempo, e não dia literal. Jó 20, 28. Jó 20, 28.
Eu estou lendo na Almeida, Revista e Atualizada, porque infelizmente a NVT omitiu o substantivo hebraico ion, que é dia. E em Jó 20, 28, se lê o seguinte: as riquezas de sua casa serão transportadas, como água serão derramadas no ion, no dia da ira do Senhor, ou no tempo, no período em que a ira do Senhor será derramada, ou for derramada. Não é dia literal apenas, é um período, é um momento histórico. Salmo 20, versículo 1. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. Adivinha que palavra é essa no hebraico? Ion, dia. E aqui a NVT traduziu correto. Em tempos que o Senhor responda ao seu clamor nos tempos, nas épocas em que você estiver sofrendo. É ion, é dia. Mas não significa 24 horas. Bom seria se a gente sofresse apenas por 24 horas e depois tudo voltasse ao normal. Mas a gente sabe que o sofrimento leva um tempo indeterminado. Provérbios 11, versículo 4. As riquezas de nada ajudarão no dia ion do juízo. Eclesiastes 7, 14. Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, ion. Gente, eu poderia citar aqui dezenas de passagens para te mostrar isso. Tarde, manhã e o primeiro dia, de Gênesis 1. Tarde, manhã e o segundo dia. A palavra dia em Gênesis 1 é ion. E ion no Antigo Testamento, de fato, significa tanto um período de 24 horas, como a gente conhece, mas principalmente épocas, períodos de tempo indeterminados. Outra coisa interessante. Quando você lê a narrativa de Gênesis, volta para Gênesis 1. Quando você chega ao sexto dia da criação, o sexto dia da criação vai do verso 24 ao verso 31. Humanamente falando, teria sido impossível tudo isso acontecer dentro de um período de apenas 24 horas. Porque olha o que estava incluído no sexto dia da criação. A criação dos animais, a criação do homem e da mulher. O homem e mulher, Deus os criou, Gênesis 1, 27. E foi no sexto dia que Deus abençoou Adão e Eva, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Agora pensa um pouquinho, gente. Obviamente que isso significa que o sexto dia incluiu muito mais do que apenas 24 horas. Por quê? Olha, a criação de Adão, a introdução de Adão no jardim do Éden para cultivar o jardim, para guardar o jardim. As orientações de Deus que diziam respeito, primeiro, à árvore do conhecimento do bem e do mal, porque esse sexto dia é expandido o que acontece nele lá no capítulo 2, a partir do verso 15. A apresentação de todos os animais ao homem para que o homem desse nome aos animais. O fato de não encontrar uma auxiliadora adequada para Adão, o pesado sono que Deus impôs a Adão para criar Eva da costela de Adão. Ora, gente, sinceramente, a natureza finita do homem e o número enorme de animais criados por Deus exigiriam, por si só, um período muito mais longo do que apenas um único dia, ou parte de um dia de 24 horas. Portanto, se ao olhar para Gênesis, no relato do sexto dia, a gente fica com a impressão de que não daria para ter sido apenas 24 horas, por que o mesmo não se aplica aos demais 5 dias? E o fato é esse. É mais coerente interpretar ion, dia, como tempo, período indeterminado, que pode muito bem ter levado bilhões de anos. A extensão do sétimo dia é outro argumento. Quando você chega no sétimo dia,
Wayne Grudem nos faz notar que o sétimo dia não concluiu com a frase, houve tarde manhã o sétimo dia. O texto simplesmente termina dizendo assim, Deus descansou nesse dia, o sétimo, de toda a sua obra que tinha feito, e Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Isso subentende a possibilidade, talvez até a implicação de que o sétimo dia, ouça, ainda está em curso, nunca terminou. Aliás, se você ler João 5,17, você vai ver Jesus dizendo, meu Pai sempre trabalha e eu também. Parece, portanto, que esse sétimo dia teve Deus descansando, e a gente sabe que Deus não para e não descansa, é como se Deus tivesse dito, o que tinha para ser feito até aqui foi feito, e o sétimo dia continua. Alguns poderiam fazer a seguinte objeção, olha, no Antigo Testamento, sempre que a palavra dia se refere a um período diferente de 24 horas, o contexto indica que é. É verdade, isso é, qualquer palavra, não é só para a palavra dia. E o que eu estou tentando te mostrar exatamente é que no próprio contexto de Gênesis, a palavra ion, ela é usada não para descrever um dia de 24 horas, mas período. Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro a gente já até viu, Gênesis 2:4. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, a palavra é ion. Agora, mais impressionante, Gênesis 1, verso 5. Gênesis 1, 5. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. Adivinha que palavra é a palavra dia no hebraico? Ion. E dia aqui, honestamente, significa 24 horas? Não, está dizendo o seguinte, enquanto está claro é dia, quando está escuro é noite. Não... E a gente sabe muito bem que um dia envolve claro e noite, 24 horas. Então, aqui mesmo, em Gênesis 1:5, você já vê que a palavra dia é usada para significar, no caso aqui, o período diurno de um dia de 24 horas. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, porque é isso que é usado como grande argumento para defender os 24 horas de dias. A palavra ion significa dia de 24 horas. Não, não é verdade. Ela é usada em diversos contextos, inclusive em Gênesis 1:5, em Gênesis 2:4, no próprio contexto do relato da criação, para descrever o dia claro, as 12 horas do dia em que o dia está claro, digamos assim. E não para falar de o dia inteiro de 24 horas. Então, o argumento que se sustenta apenas em 24 horas, exegeticamente falando, não se sustenta. Outra coisa que eles usam para defender a terra jovem, de no máximo 20 mil anos, são as genealogias bíblicas. As genealogias de Gênesis 5, as genealogias diversas da Bíblia. O problema é que quando você vai fazer um estudo minucioso das genealogias bíblicas, você descobre que existem lacunas, intervalos enormes. Há genealogias que omitem nomes, que noutras há nomes. Por exemplo, se você fizer uma comparação da genealogia de Lucas e da genealogia de Mateus, você já vai ver diferenças. Por quê? Porque o propósito de Deus ao registrar as genealogias na Bíblia não foi para contar uma história ininterrupta de pessoas, mas de clãs, de grandes famílias importantes na história de Israel. Eu te digo isso porque lá no século XVI, um bispo da Irlanda, o sobrenome dele é Ussher, James Ussher, ele fez um estudo das genealogias bíblicas e ele chegou à conclusão de que o mundo foi criado no dia 23 de outubro de 4004 a.C., com base nas genealogias.
E hoje a maioria das pessoas que acredita na criação de 24 horas, por mais que não chegue ao ponto de dizer, não, o mundo foi criado no dia 23 de outubro de 4004 a.C., por mais que eles não vão abraçar o que o Ussher propôs, eles vão dizer, não, quando a gente estuda as genealogias bíblicas, não dá para acreditar que a Bíblia mostre para nós que o mundo tenha sido criado em milhões de anos, porque veja as genealogias bíblicas. Só que tem isso que eu estou te dizendo. De maneira muito honesta, as genealogias bíblicas apresentam lacunas. Por exemplo, imagina você contando a história de Goiânia, através de genealogias, de descendentes. E dos Peixotos nasceram os Borges. Meu Deus, quantos Peixoto? Quantos Borges? Quantos Coimbras e Buenos? Não dá para saber quantos foram. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que houve... É óbvio que nas genealogias do Antigo Testamento não havia sobrenome, Peixoto, Borges, Coimbra, Bueno, etc. O nome de Abraão, o nome de Isaac, o clã. Portanto, não dá para você pegar os nomes das genealogias e chegar precisamente à idade de todo mundo. E outra coisa importante. Antes do dilúvio, quantos anos mesmo viviam as pessoas? Centenas de anos. Não é isso que diz a Bíblia? Então, como é que você pode, com base na genealogia bíblica, dizer que o ano só tem, o planeta, a Terra, só tem 4004 anos? Então, esses são os argumentos bíblicos mais fundamentais para se sustentar a teoria da criação em 6 dias literais. A literalidade dos dias da criação em Gênesis 1, e a gente viu que a palavra dia pode significar também eras, épocas, tempo indeterminado, e as genealogias, e a gente viu que as genealogias apresentam lacunas. É verdade que tem mais argumentos, e se você quiser aprofundar neles, eu te remeto à teologia sistemática do Grudem. Mas deixa eu te dizer alguns pontos a título de pontos mesmo, para você raciocinar. Primeiro, tarde e manhã, no relato de Gênesis 1, não constitui necessariamente um dia de 24 horas inteiro. Tarde, manhã e o fim do primeiro dia pode muito bem estar significando o fim de um período de tempo. Outra coisa, os 3 primeiros dias da criação não poderiam ter sido determinados por tarde e manhã, porque o sol ainda não tinha aparecido. Só vai aparecer no 4º dia. Quando se fala que o 3º dia da criação, eles vão dizer, quem sustenta os dias literais, eles vão dizer, não, o sol só apareceu no 4º dia, e não poderia, o 3º dia, que foi quando as plantas foram criadas, então o 3º dia não poderia ter durado milhares de eras, e como não podia, se a luz foi criada já no dia 1, e disse Deus, haja luz. É óbvio que já havia luz, antes do sol. Está claro isso no texto bíblico. Um argumento importante que eles usam. Quando você abre os 10 mandamentos, o 5º mandamento, diz assim, a respeito de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Eles vão dizer, são dias literais, de 24 horas. Verdade. Você trabalha 6 dias, cada um de 24 horas, e descansa um 7º dia de 24 horas. Mas quando se lê, eles dizem, no mesmo contexto que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, tem que ser então de 24 horas também. E eu te diria, não precisa ser assim. Por quê? Porque primeiro, os leitores estariam plenamente familiarizados com o período de tempo. E segundo e mais importante, eles sabiam também que o mandamento do sábado apenas comunicava ao povo que assim como Deus seguiu o modelo 6 mais 1, 6 de trabalho e 1 de descanso,
Assim deveria ser com o povo. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. E outra coisa, em Êxodo 23, de 10 a 12, fala que depois de 6 anos de uso, a terra deveria ser descansada por 1 ano sem plantação. Então não é dia literal. Então a ideia é que sim, você vai trabalhar 6 dias literais e descansar 1 dia literal. Porque esse é o padrão de Deus, 6 de trabalho e 1 de descanso. 6 anos usando a terra, 1 ano descansando a terra. E sabe outra coisa que é absolutamente importante? É o 6º mandamento. O 6º mandamento, em Êxodo 20, 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Gente, é claro que a promessa aqui não é de dias longos, digamos, honre papai e mamãe para o seu dia ter 26 horas. Não é isso. 27, 30 horas, não. Honra pai e mãe para que o seu período de vida seja mais longo na terra. O que a gente tem que concluir, então, quanto à extensão dos dias de Gênesis, é plenamente possível que o que nós temos em Gênesis 1 é o relato de 6 grandes períodos indeterminados de tempo. Há bons argumentos do lado do criacionismo progressivo para o que Deus, para o Deus que vive eternamente. Um adolescente me procurou outro dia, depois de uma dessas mensagens, falou assim: pastor, eu estava pensando aqui, a Bíblia não fala que 1 dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Fala, 2 Pedro 3:8. Então, será que cada dia para Deus não é 1000 anos? Eu falei, é mais ou menos isso, mas não é só 1000 anos. Não há problema algum em se dizer que Deus criou e está sustentando, e a criação do universo em progresso de algum modo, sustentada pela sua santa e soberana providência. Agora, se a Bíblia, veja, se a Bíblia nos diz que Deus criou o mundo num período de 6 e descansou no 7º, e se a Bíblia não está se propondo a dizer para nós qual é a idade da terra ou do ser humano, quem de fato pode nos dar alguma resposta sobre a idade da terra? Ora, a própria ciência. A ciência bem estabelecida jamais irá contradizer a Bíblia corretamente interpretada. Portanto, há sim bons argumentos do lado do criacionismo progressivo. Porque para o Deus que vive eternamente, para quem 1 dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, para o Deus que se alegra em realizar paulatinamente os seus desígnios, a própria santificação, ela é um ato progressivo, paulatino. Talvez 13,8 bilhões de anos fossem precisamente a extensão de tempo adequada para Deus ter criado esse planeta como nós o temos hoje. Agora, isso não é dizer que o homem tem tantos anos assim, porque, como eu vou tentar mostrar na mensagem que vem, é plenamente coerente dizer que o ser humano surgiu na Terra no período neolítico, que é questão de 10, 12 mil anos atrás, que é exatamente parecido com o que a Bíblia revela. Adão e Eva criados há 10, 12 mil anos atrás, no máximo. Exatamente como a Bíblia diz. Então, se Deus colocou o homem na terra há 10, 20 mil anos que seja, exatamente como está em Gênesis, a pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte: então por que levou bilhões de anos para a terra ficar pronta? Excelente pergunta. Primeiro,
porque isso vai revelar para nós a amplitude do poder de Deus. Olha o tamanho desse universo que Deus criou. Deus é tão poderoso que num único instante, Ele criou um universo tão imenso, que para a luz que brilha lá no extremo do universo, aparecer no outro extremo, leva um período de 13,8 bilhões de anos. Você tem noção desse tamanho? Ou seja, a ponta de luz que você vê no extremo de cada universo, brilhou de fato 13,8 bilhões de anos atrás, lá no início. Para o raio de luz chegar de uma ponta a outra do universo, calcule, 300 mil quilômetros por segundo, por 13,8 bilhões de anos ininterruptos. Meu Deus, uma distância dessa está além da nossa compreensão. Deixa eu transformar isso em quilômetros. Em um ano, a luz se locomoveria em números arredondados, a razão de 300 mil quilômetros por 31 milhões e 557 mil segundos. Sabe qual é essa distância em quilômetros? 9,4 trilhões de quilômetros. Em seguida, você multiplica isso por 13,8 bilhões. O resultado é mais de 13 quintilhões de quilômetros. Gente, para que tanta coisa? Para eu e você termos a categoria para dizer, se o universo é desse tamanho, imagina o tamanho de quem fez isso. Portanto, uma palavra aos jovens, aos universitários, aos crentes: não tenham medo da ciência corretamente estabelecida, porque a Bíblia diz que Deus também se revela na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. E a ciência corretamente estudada, aplicada, feita, vai revelar ainda mais da magnitude, do tamanho e da amplitude desse Deus. Agora, no que diz respeito à idade da Terra, um cientista cujo sobrenome é Ross, ele entende como um benefício significativo haver bilhões de anos de plantas e de animais morrendo antes que os seres humanos estivessem na Terra. Aí você está dizendo, mas a morte não entrou com Adão e Eva? Sim, homem e mulher morreram a partir da queda de Gênesis 3. Mas Romanos 5,12 não fala que não morriam animais. No mínimo morriam plantas, folhas. Se fossem todos herbívoros antes da queda, havia de se comer planta. Já existia algum tipo. Olha o que Ross argumenta. Os 3,8 bilhões de anos da morte de plantas e de animais e a extinção que precederam a humanidade, por que foi morrendo antes da queda? Olha o que ele diz. Cuidaram das necessidades da civilização. Por meio dessa morte que veio acontecendo, não de seres humanos. O ser humano não foi criado para morrer. O pecado entra no mundo para o ser humano, Romanos 5,12. E quando Deus diz que certamente morrereis, a promessa de morte era para Adão. Leia lá em Gênesis, não era para os bichos. Por meio dessa morte, decomposição de bilhões de anos, Deus deu à humanidade biodepósitos enormes de areia, calcário, mármore, solo arável, carvão, petróleo e gás natural. A civilização baseia-se na abundância desses recursos. Os humanos são beneficiários desses resquícios de milhões de gerações de plantas e de animais que nos precederam. Quando Adão e Eva são criados, como está em Gênesis, já havia os depósitos fósseis, é óbvio, vieram mais depois do dilúvio, é óbvio. Eu creio sim, a Bíblia mostra, o dilúvio foi universal.
há marcas do dilúvio nos 4 cantos da terra. Mas apenas o dilúvio não teria formado todo tipo de achado fóssil e de minerais e de mármore e de carvão e de petróleo e de gás natural como nós temos no planeta. Além disso, gente, pensar numa Terra com 4,5 bilhões de anos, que é o que os cientistas dizem, aumenta o nosso maravilhamento da eternidade de Deus. Dá-nos dimensão de tempo, do tempo, para a gente pensar na eternidade de Deus. É o que diz o Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Com efeito, gente, as evidências da espantosa antiguidade da terra e também do universo servem de lembretes vívidos para nós da natureza ainda mais impressionante da eternidade de Deus. Assim como o espantoso tamanho do universo nos faz ficar impressionados com esse Deus que é onipresente. Se leva 13,8 bilhões de anos para o raio de luz que brilhou lá numa ponta aparecer na outra, 13,8 bilhões de anos. Deus está presente ao mesmo tempo em ambos os extremos. Dá essa ideia da grandiosidade desse Deus para nós. Portanto, longe de depreciar o relato bíblico, a idade de uma terra antiga, dá para nós a perspectiva da grandeza, da onipresença, da onipotência desse nosso Deus. Não tenha medo de conhecer a ciência propriamente estabelecida. É para a gente ficar maravilhado. Na próxima mensagem, que será a última das teorias, o criacionismo progressivo, dentre outras coisas, a gente vai ver a respeito da idade da raça humana. Como eu disse no início, o criacionismo progressivo, e eu adoto o criacionismo progressivo, eu não creio que Adão e Eva, nós somos a evolução dos hominídeos de milhões e milhões de anos. Inclusive, primeiro pelo relato bíblico e segundo, pelos achados da arqueologia. E eu vou mostrar isso para vocês na semana que vem. Então, na semana que vem, estudando o criacionismo progressivo, a gente vai ter uma ideia de quando de fato Deus criou e colocou o ser humano na terra, tal como a Bíblia diz que foi. Nós vamos analisar com maiores detalhes a respeito da morte de animais antes da queda de Adão e Eva. Porque a morte de animais antes da queda de Adão e Eva é o que dá a possibilidade dos achados fósseis, tal como nós o temos hoje. A gente vai ver também sobre a extinção dos dinossauros que existiram. E as evidências científicas de que a Terra e o universo têm bilhões de anos. Agora eu quero que você coloque o seguinte na sua mente. Isso não é evolucionismo teísta, é criacionismo progressivo. E a diferença essencial é a seguinte: no evolucionismo teísta, Deus criou e deixou a natureza cuidando de si mesma. Os homens vieram de hominídeos, evolução de milhares e milhares de anos, e o criacionismo progressivo diz não. Deus criou, sustenta, intervém, age diretamente na criação, por milhões e milhões e milhões e milhões de anos, foi preparando a terra para, no momento certo, criar do pó da terra Adão e da costela dele, Eva, e daí a raça humana. E isso, a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente estabelecida, jamais vai colocar em xeque uma contra a outra. Pelo contrário. E foi assim que sempre se buscou fazer ciência. É depois de Kant, o filósofo alemão, que tenta separar a ideia do transcendente das matérias, é que o ser humano ignora Deus e passa a tratar só do natural. Porque antes,
todos sempre quiseram entender tudo a partir dos indícios que a Bíblia nos dá. Então veja, em síntese é o seguinte: a Bíblia de fato não se propõe a dizer quantos anos a Terra tem, quantos anos o ser humano tem sobre a Terra. A Bíblia não se propõe a fazer isso. O propósito da Bíblia é revelar a história da salvação. Por outro lado, nós temos a revelação de Deus na natureza. E o que se espera é que jovens, inclusive netos de vocês, membros da nossa igreja, entrem para ciências e use a ciência corretamente estabelecida para estudar o grande livro de Deus, que é a revelação natural de Deus. E entender isso, o melhor que conseguirem, o melhor que puderem. Porque olha que conclusão um cientista, estudando honestamente a origem da vida e do universo, deve chegar. Ele descobre que o universo tem esse tamanho de bilhões de anos, de quintilhões de quilômetros. Ele descobre isso. E aí ele descobre que Deus mesmo cria o ser humano. 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, Adão e Eva. E ele vê que esse universo que levou esses bilhões de anos para ficar pronto, era o próprio Deus preparando a terra com o melhor que ele podia, para nela colocar a obra-prima da sua criação, Adão e Eva, e deles nós. Imagina o louvor que isso não tem que evocar do coração de um cientista. A perfeição desse Criador, dando para nós parâmetros para nós sabermos o tamanho que é esse Deus, presente em todos os lugares, já que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e todo bondoso e amoroso, preparando tudo nos menores detalhes para ter ali o ser humano. É para você, jovem, é para você, estudante, ir para suas aulas amanhã de manhã, não que é feriado, né? Mas quando voltar às aulas, depois do carnaval, querer estudar a criação de Deus e aprender. É óbvio, você vai ver muitas distorções nos livros. Eles não vão admitir que Deus fez tudo isso. Eles vão enfiar na sua cabeça, ou tentar enfiar tudo, de que a natureza é eterna, de que a matéria sempre existiu e tudo mais. E a gente sabe que não é assim. É para você encontrar em tudo isso admiração. Admiração. Então, o nosso próximo passo é, semana que vem, a gente vai ver todos esses pontos. Quando mesmo Deus colocou o homem na terra, há evidências históricas, científicas para isso? Será mesmo que os animais morriam antes da queda? Os dinossauros, quando que eles foram extintos? E as evidências científicas de que a Terra e o universo têm bilhões de anos? Criacionismo progressivo. Feito isso, na outra mensagem, a gente vai entrar em Gênesis 1. E a gente vai ver o panorama da criação. A criação, dia 1, dia 2, dia 3. Comprovando exatamente como a ciência revela que o nosso mundo foi criado. É absolutamente maravilhoso. Meu desejo com tudo isso, em primeiro lugar, é que você não tenha medo de estudar e encarar as ciências. Seja o mais inteligente da sua turma. Porque a ciência corretamente estabelecida, a Bíblia corretamente interpretada, não entrarão em contradição. Agostinho dizia, a verdade, esteja ela onde estiver, é de Deus. Conheça a verdade. Comece conhecendo a verdade que é Cristo. O Cristo que é a verdade, o Cristo que é o caminho, o Cristo por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Conheça Ele, receba-o como seu Salvador, e vá aprender, e vá estudar, e vá crescer no conhecimento,
E assim, digamos que você se torne um professor de física, de história, de biologia, um geneticista. O que as pessoas têm que ver em você é o maravilhamento que nasce do coração de quem está lidando com essas coisas maravilhosas que Deus criou. Mas é impressionante o quanto o crente costuma ser o bicho mais antipático do planeta. A gente deveria viver alegre, contemplando essa criação, falando dela e mostrando a grandeza, a grandiosidade do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você encontre prazer em querer conhecer cada vez mais do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, conceda-nos a graça de desejar e de ter a condição de te conhecer. Maravilhoso, grandioso, todo-poderoso, onipresente, onisciente, Deus criador e bondoso e amoroso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a compreensão adequada para as ciências. Dá-nos o espírito certo para interpretarmos Tua palavra. E que em tudo isso nós possamos ver, não só a mão do Criador, porque é possível o incrédulo enxergar a mão do Criador. Os céus proclamam a glória do Criador. Mas mais do que vermos a mão do Criador, que possamos enxergar aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. O Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de glória. Viveu a vida perfeita, morreu na cruz no lugar do pecador. Foi sepultado e ressuscitou vitorioso ao terceiro dia. Abriu para nós um novo e vivo caminho de acesso até o Senhor. E Ele virá para julgar vivos e mortos. E quando Ele vier, um novo céu e uma nova terra da parte do Senhor descerá. E essa, que foi corrompida pelo pecado, será substituída pela nova criação. Ó Deus, essa é a história que a Bíblia conta. Dá-nos coração para nos maravilharmos com essa história. E conhecermos, e recebermos, e abraçarmos, e amarmos Jesus como Salvador e tesouro da nossa vida. No nome de Jesus oramos. Amém.